Se você é uma daquelas pessoas que quando vai cozinhar em casa pensa como ingrediente primeiramente no sal, está na hora de repensar este comportamento. É sobre a má utilização do sal que nós vamos falar hoje no Saúde em Foco. Aqui comigo a professora Cristina do curso de nutrição, a coordenadora do curso. Professora, o quanto o sal pode ser prejudicial à saúde e quanto esse hábito de ir temperando, colocando um salzinho a mais na comida, pode ser ainda mais prejudicial? Na verdade, a gente sabe que existe uma supervalorização, né, do sabor quando a gente faz a adição do sal nos alimentos. Isso faz com que as pessoas acabem usando abusivamente o sal. E uma coisa que nos preocupa muito é que hoje a gente sabe que o sal é vilão, assim como o açúcar na nossa alimentação. O sal, ele aumenta a pressão, principalmente, é o grande mal, na verdade, por meio do aumento da retenção hídrica. E aí não só a pressão, mas ele acaba levando um desequilíbrio hídrico no nosso corpo que vai atrapalhar aí vários sistemas. Então, o que a gente vê é que as pessoas estão usando excessivamente tanto o sal de adição, quanto aquele sal que muitas vezes está no comércio não como sal branco de mesa, mas nos temperos completos, nos alimentos industrializados. Então, o consumo de sal tem sido realmente excessivo, fazendo com que a população esteja cada vez mais cedo tornando-se hipertensa. Hoje a gente tem dados aí bastante preocupantes que a partir dos 50 anos até 60% da população já é ou se tornará hipertensa. Uma coisa que as pessoas não se dão conta é que até na própria água mineral tem o sal, né? E a professora falou dos alimentos, a questão às vezes daqueles molhos já prontos que se coloca na comida já tem sal também. E a pessoa vai lá e coloca mais um pouquinho de sal. Isso é um cuidado que as pessoas geralmente não têm ao cozinhar, né? Sim, até porque a gente vê muitas pessoas fazendo o seguinte relato: não, eu uso pouco sal na alimentação, eu uso mais temperos prontos. E na verdade, se a gente olhar nos rótulos, que é algo que a gente precisa criar o hábito, o sal está presente em todos esses temperos, na verdade, como maior componente. Então, no momento que eu faço opção por esses temperos, o que não deveria ser feito é adicionar mais sal. E as pessoas têm, infelizmente, esse hábito e às vezes por desconhecimento. Professora, em relação a esse costume, é porque as pessoas geralmente elas acostumam o paladar, por exemplo, elas não sabem o gosto, o sabor do feijão, é feijão com sal. Um exemplo, arroz com sal. Seria mais ou menos a questão de se reeducar a utilizar menos sal. E aí no próximo bloco a gente vai falar sobre opções de ingredientes, de temperos que podem trazer um sabor especial, mas em relação ao sal seria uma questão de reeducação alimentar também? Sim, na verdade a orientação que a gente dá para as pessoas que têm um hábito do uso excessivo de sal é fazer essa transição gradativa, porque num primeiro momento do retirar o sal, a diferença de paladar ela é muito grande e às vezes existe a recusa. Então é a readaptação do paladar, é observar o quanto se usa de sal, que isso é importante, às vezes as pessoas não têm essa noção, o quanto em gramas se usa e a partir dali, num primeiro momento reduz na metade, você vai perceber claramente que o seu paladar se adapta e a partir daí reduz um pouquinho mais. E claro que esse segundo bloco vai ser muito importante no sentido de ensinar as pessoas a substituir esse sal por temperos naturais, que vão trazer inclusive outros benefícios. Sobre esses dados que a professora falava recentemente, preocupantes, qual seria a dosagem ideal e o que o brasileiro hoje utiliza de sal na comida? Na verdade, o que se sabe, fisiologicamente, a nossa necessidade de sal é em torno de 500 miligramas de sódio, que vão equivaler a 1,2 gramas de sal, aquele sal de cozinha de adição. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, prevê um consumo máximo de 5 gramas de sal, pensando no hábito cultural, enfim, que seria uma quantidade segura para indivíduos saudáveis. A gente não está falando em indivíduos que tenham algum comprometimento que leva à restrição de sal, como cardiopatas, pacientes renais, enfim. Mas o que se sabe que é mais preocupante é que o brasileiro hoje consome em torno de 10 a 12 gramas de sal dia, ou seja, o nosso consumo máximo seguro é 5 gramas, então nós estamos consumindo mais do que o dobro do que deveríamos pensando em prevenção de doença, manutenção de saúde. Como é que as pessoas poderiam medir, professor, que a gente fala às vezes em 5 gramas, né, e a pessoa às vezes, o que seria em termos de quantidade isso? Como é que as pessoas poderiam, para ter uma noção, o que são 5 gramas de sal e como eu subdividir isso durante o dia, porque são 5 gramas por dia, né?
Teria que dividir em todas as refeições. E na verdade não é só o sal de adição. Aí que tá, nós temos que ter muito cuidado porque nessa recomendação entra todo aquele sódio que está presente nos alimentos, né? O sódio que está presente no leite, que se nós olharmos o leite in natura tem sódio, não de adição, mas intrínseco que a gente diz presente no alimento, a carne e sem falar nos industrializados, então não é só aquele sal que eu adiciono. Mas como saber? A gente usa muito em educação nutricional uma medida bastante simples. Se vocês pegarem uma daquelas canetas antigas que tem o corpinho transparente e a tampinha azul, verde, enfim, tem todas as coisas, mas uma tampinha daquelas, ela equivale aproximadamente a 1 grama de sal. Ou seja, então é uma forma simples de forma de medir durante a comida, né? Exato. O vale agora é a questão de tentar distribuir essa tampinha. Exatamente, porque as pessoas não têm noção. As pessoas usam o sal geralmente polvilhado ali e perdem a quantidade que esse sal está sendo adicionado, a noção de quantidade. E o sal light e o sal diet? Faz alguma diferença nesse processo da diminuição do sal? Porque as pessoas às vezes acham que ao utilizar esse tipo de sal, elas estão modificando um produto que é menos maléfico à saúde, vamos dizer assim. Sim, na verdade a gente tem que ter muito cuidado. Existe hoje no mercado inúmeros sais prometendo serem diets ou light, passando a informação para o público de que esse poderia ser usado. Só que existe uma diferença muito grande entre percentual de substituição do sódio nesses sais. Então a gente tem algumas marcas em que tem apenas 10% a menos de sódio naquele sal, sendo que ele é praticamente igual então ao sal comum. Então ele não pode ser usado em quantidades grandes, porque ele estaria fazendo o mesmo mal. E outra questão que deve se ter cuidado também é que geralmente esses sais são sais à base de potássio, que tem um poder de salga menor que o sódio. Consequentemente, a tendência que as pessoas têm é usar em maior quantidade. E muitas vezes vão estar usando a mesma quantidade de sódio que o sal normal, o sal de cozinha normal. Ou seja, não alcança o objetivo na substituição do sal. Não, na verdade o caminho é reduzir sim a adição de sal do alimento, até para que a gente comece a se adaptar ao sabor natural dos alimentos, né? E isso é importante que as famílias façam desde a infância, né? Porque que a criança já cresça conhecendo o sabor dos alimentos, porque aí tu vai conseguir fazer um controle do consumo de sódio pelo resto da vida. Professora, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente tem a tradição aqui da carne vermelha e principalmente do churrasco. No churrasco a gente sabe que daí é utilizado o sal grosso. Em relação ao sal grosso tem que ter algum cuidado especial também, ou ele, por ser batido antes de servir, ele é mais indicado neste caso? Na verdade, assim, o cuidado é o mesmo. Por quê? Porque assim como se tu perceber, quando a gente faz o corte dessa carne, a gente percebe o sabor de sal da mesma forma que se você usar o sal fino. Então, o alimento, ele retém esse sódio da mesma forma. Então, o fato dele ser batido, tu elimina o excesso, mas o sódio fica ali presente. Tu elimina só o excesso mesmo, porque já é adicionado bem mais do que se tu adicionasse o sal fino. Então, na verdade, tem que ser cuidado da mesma forma. Tentar criar o hábito de se usar menos sal também no churrasco. Então, essa história que existe, que se coloca bastante sal grosso na carne, depois é só bater que se tira o excesso, é também um pouco mito, então... É mito, até porque, assim, pelo paladar mesmo, a gente já percebe que o sal ficou ali retido no alimento. A informação é importante para quem está acostumado a fazer o churrasquinho de domingo, né, professor? O sal grosso também é perigoso. Para a gente resumir esse bloco, então, professora, é importante que as pessoas contabilizem a utilização do sal, não só que é ingerido, colocado na comida, vamos dizer assim, mas também o sal que é tido nos produtos, ou seja, a quantidade de sódio dos produtos para fazer esse cálculo diário e ver se está dentro dessa tabela, né? Exatamente, é importante assim também o conhecimento de que quando a gente encontra no rótulo sódio, tudo que falar em sódio é o sal. Lembrando que 1 grama de sal, como a gente falou, sal de adição medido na tampinha, equivale a 400 miligramas de sódio. Então, quando a gente pegar lá no rótulo e enxergar sódio, eu posso fazer essa transformação para chegar nessa quantidade de sal aí de 5 gramas dia máximos, né, para cada pessoa. Maravilha, então. No próximo bloco a gente vai trazer algumas dicas de temperos, de alguns produtos que podem substituir o sal e trazer um tempero especial
para a nossa comida com a professora Tereza Cristina. Por hora, neste primeiro bloco, eu agradeço, professora Cristina. A gente que agradece. A gente agradece essa oportunidade, a gente incomoda bastante, tenta marcar entrevista, atrapalha, às vezes até um pouquinho da aula para conseguir, mas a gente agradece para trazer essa informação para o nosso telespectador da importância de substituir o sal, diminuir o sal na hora de cozinhar. Tá certo, professora? Obrigada. Obrigado. Voltamos em seguidinha com Saúde em Foco. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Começa agora o programa Coma Bem. Que mentira, né, professora? O cenário é o mesmo, a professora Tereza Cristina é a mesma, mas a gente está falando do Saúde em Foco. Hoje sobre algumas dicas de alimentação, a substituição do sal. No primeiro bloco, a gente falou sobre os malefícios da utilização do sal, esse costume, professor, esse hábito que as pessoas têm de, primeiro ingrediente, pensar na cozinha, na hora de temperar a comida, utilizar o sal. E agora a gente, nesse segundo bloco, vai falar um pouquinho também sobre as opções para justamente substituir o sal. Substituir. Professora, em primeiro lugar, é claro que cada alimento pede um tempero diferente, mas pelo que o sal pode ser substituído de forma geral? Tem uma formulação muito boa que a gente pode fazer, é fazer um mix desses temperos que a gente tem, esses temperos que a gente tem na horta. Por exemplo, eu posso pegar salsinha e cebolinha e pegar um alecrim ou pegar um manjericão e fazer uma pasta. E esse eu posso usar, por exemplo, para uma massa. Para um arroz que fica extremamente delicioso, o que eu posso fazer? Eu uso a cebolinha e uso o alho, certo? E para terminar, para fazer um fechamento, para que tenha um gosto melhor, eu vou utilizar um pouquinho de azeite de oliva. Então, de certa forma, eu vou substituir a quantidade de sódio por temperos naturais que têm uma qualidade muito boa. A maior parte desses temperos, por exemplo, alecrim, manjericão, eles têm uma atividade antioxidante magnífica. E consigo eles também trazem uma boa quantidade de potássio, que é o que é importante para quem não pode comer o sal. Então o potássio ele tem uma função importante e nesses temperos naturais eu vou encontrar em grande quantidade. O que eu poderia fazer também? Nós temos, por exemplo, o gergelim. O gergelim em si, o gergelim, a semente de girassol em si, eles trazem uma quantidade de sódio na própria semente. Então, eu poderia misturar, fazer um azeite de oliva, colocar um gergelim e colocar um manjericão. Eu bato tudo isso e misturo numa massa, posso misturar no feijão, posso misturar num arroz ou até mesmo num vegetal. Porque os vegetais, geralmente, eles trazem o gosto. E o mais importante de tudo, quando eu vou substituir o sal, lembrar que o excesso de sal mata. Conforme a professora Cristina falou, nós necessitamos substituir. Hoje a quantidade de sal que a gente deve usar é muito pequena. Então, por que a gente usa sal? É porque o nosso paladar foi acostumado a isso. Quanto maior a quantidade de sódio que a gente for usar, maior a vontade. O limiar para isso é muito maior. Então, eu vou começar a substituir essa quantidade de sódio, ou de cloreto de sódio, que é o que a gente usa. Cloreto de sódio, lembrem, é o sal de cozinha. Então, é esse que eu costumo usar em excesso. E nos próprios alimentos, eu encontro uma grande quantidade de sódio, só sódio. Então, eu vou usar, porque não vai faltar na minha alimentação o sódio.
Tá? Se eu usar o alimento in natura, por exemplo, um alimento que tem uma quantidade de sódio, naturalmente é o leite e os seus derivados. E, por exemplo, se eu for usar um iogurte natural desnatado com tempero verde, para eu fazer um molho para qualquer vegetal, ou até mesmo para colocar em cima de um peixe, colocar em cima de uma carne, ele vai me dar um sabor diferenciado, Quintana. E isso é importante. Eu tenho que começar a substituir esse sal por esses temperos naturais que, aliás, só vão trazer benefício. Uma dúvida que as pessoas de casa podem estar se perguntando, por exemplo, a quantidade correta desses temperos, porque o sal a pessoa vai colocando e vai provando na hora e já sente o sabor, né? Vai acostumando o paladar. E em relação à quantidade, e também para quem mora em apartamento, porque a senhora até falou, a hortinha, às vezes tem algumas floreiras, mas as pessoas podem cultivar em casa, às vezes em pequenos vasos também, né? Muito simples, gente. É extremamente simples. Cebolinha você tem o ano todo. Manjericão ele dá por um certo período. Agora, alecrim, manjerona, sálvia, a própria hortelã, ela dá um gosto diferenciado no alimento. E tem uma folhinha chamada rúcula. A rúcula, gente, batida, aliás, tem bastante quantidade de potássio também. A rúcula batida com um pouquinho de azeite e um pouquinho de alho, ela vai evidenciar o sabor dos vegetais, por exemplo. Eu posso fazer um vegetal cozido, onde eu faço essa mistura e coloco em cima. O que eu preciso fazer, de fato, é usar cada vez menos o sal e vou aumentando gradativamente. Quanto à quantidade, eu diria que não existe limite para isso, tá? Só que se eu usar muito tempo um tempero desse, por exemplo, o alecrim, tá? O alecrim tem uma atividade relacionada à memória, só para você ter ideia. Se eu conseguir comer uma quantidade de alecrim, eu vou estar ativando a questão de memória. É um tempero excelente. Então, se eu usar esse tipo de tempero, o que eu vou estar... Além dele ter esse benefício de não consumir sal, eu vou estar ativando a memória. E em casa? Caso eu não tenha espaço para isso, mas eu acho que qualquer janela... Quintana, conforme você falou, qualquer janela eu posso cultivar isso e vejam bem, gente, eu posso cultivar o ano inteiro, não é por um período. Então, salsinha e cebolinha eu posso ter o ano inteiro. Não existe questão de excesso, eu tenho que verificar aquilo que se adequa à minha digestão também. Que tem pessoas que não toleram alguns sabores e elas vão se adaptando a essa questão do tempero. Outra questão que pode ser feita, por exemplo, o orégano. Gente, orégano é riquíssimo em provitamina A, ele é riquíssimo em cálcio, ele é riquíssimo em ferro e riquíssimo em magnésio também. Se eu usar orégano em qualquer alimentação, o orégano é uma verdadeira delícia. Então é um condimento, que a gente chama de condimento, né? Condimento seco que eu posso ter guardado em casa sempre. Outra coisa que nós estamos esquecendo, Quintana, nós estamos falando dos verdes, mas nós estamos esquecendo de uma coisa fantástica que são as pimentas. A pimenta, de certa forma, ela vai ativar a minha percepção, a minha sensibilidade gustativa e olfativa, porque ela é vasodilatadora. Então, usar pimenta para quem quer substituir sal é um grande negócio em relação à questão de sabor e substituição do sal pela pimenta. Falando em comida saudável, a gente vai rodar agora uma matéria que vocês lá no programa Coma Bem já fazem, que é divulgar as feiras livres de Santa Maria, os produtos naturais, inclusive alguns temperos. Rogério Giareta Júnior foi às suas mostrar um pouquinho dessa cultura do pessoal que vai às feiras, faz amizade e também encontram produtos frescos na hora. Vamos conferir. É um colorido de frutas, verduras e legumes. A mesa improvisada como prateleira atrai olhares exigentes, que buscam qualidade, preço e satisfação ao paladar de cada um. E quando todas estas combinações dão certo, é assim que eles voltam para casa. É muito acessível, né? É bom também. Os preços também são bem em conta, né? E sem contar que é tudo saudável, né? Tu vê que é tudo saudável, tudo bem mais em conta. A dona Marta faz as compras na feira há 4 meses. O Fernando há um tempo bem maior. São quase 2 décadas, escolhendo e comprando os alimentos direto do produtor. Então tem a garantia de um produto sem agrotóxicos melhor para a nossa saúde, né? Além da tradição que a gente sempre tem de vir à feira toda sexta-feira, né? E compensa, principalmente que é o produto sem agrotóxico. Não é exagero dizer que tudo o que é vendido aqui saiu de pequenas propriedades do interior.
É uma produção que deixou os distritos de Santa Maria, onde mora o seu Paulo, e veio movimentar a economia na cidade. A todo momento o senhor está contando dinheiro e está vendendo fruta e está vendendo verdura. Como é que é aqui o movimento? Aqui eu faço meio só eu e meu colega aqui, é pouca vendedor, né? Então o pessoal estão sempre aqui, né? Estão acostumados, conheço todo mundo, né? Há 15 anos mais ou menos trabalho aqui, né? Então o pessoal está sempre aí, tudo conhecido, né? Os preços variam um pouco a cada banca. Tem tomate por R$ 5,00 o quilo, banana por um pouco menos. Outras frutas pelo mesmo valor. Enquanto todos se ajudam, o mais importante é vender e garantir a satisfação de clientes como a dona Jane, que consegue fazer a feira da janela de casa. Maravilha. É estranho quando ele não vem, né? Quando ele não vem, mas é difícil. Dificílimo ele não vir. A modernidade, menino. É a modernidade. É este convívio que estabelece também algumas amizades. O seu Carlos tem 59 anos, mas desde os 7 faz da Feira Livre uma atividade diária, onde ganha o sustento e aumenta a quantidade de amigos. Com 7 anos vinha eu, vinha o meu irmão dali, a gente foi vindo de empregado, aí tomei gosto pela coisa e vim eu para a feira. Saí, fiz alguma coisa mais por fora e depois voltava para a feira de novo. Acabam se criando também aqui, pelo que eu percebi, amizades, né? Do feirante com o cliente, do cliente com o feirante, é isso? É isso mesmo. Até a semana passada, foi sexta-feira, passou uma senhora aqui com um nenê, que ela ainda estava gestante quando ela vinha comprar. O nenê dela já está desse tamanho, de como passa o tempo, né? A gente faz assim uma amizade familiar aqui, né? Graças a Deus a gente tem bastante freguesia boa. E eles reclamam muito do preço ou não? Às vezes sim, comparo com o mercado, né? Mas às vezes a qualidade, que a gente trabalha com mercadorias de primeira, né? Então é lógico que tu vai pagar um pouco mais caro, né? Mas é bom. Eu vi que o senhor estava comprando melancia ali. Melancia é só da feira? Só na feira. Por quê? Porque é perto da casa. Né? Esforço só para colocar no carrinho. Isso aí. Só ficar carregando, né? É. Todos os feirantes com os quais conversamos disseram que não utilizam agrotóxicos. Eles só não garantiram a mesma situação para alguns produtos que compram de terceiros, embora também confiem na qualidade. Esta nutricionista incentiva a compra de hortifruti grangeiros, mas pede que as pessoas observem e mantenham hábitos de higiene com os alimentos das feiras livres. Comprando na feira, a gente tem um produto muito mais saudável, só que realmente a gente tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa a ser feita é olhar a feira, as condições de higiene, se não tem lixo ali em volta, olhar o feirante também, se ele tem condições de higiene adequadas, olhar a mão, né? E depois apalpar os alimentos, olhar a cor, a textura. Se um pé de alface está amarelado, murcho, eu não levo para casa porque já está velho, ele já não tem a mesma quantidade de vitaminas e minerais que um alface novo teria. Uma fruta, olhar a casca, se não tem nenhum pontinho preto, se não tem rachadura, porque ali pode ter início já de deterioração e também pode ter uma gama grande de bactérias que a gente está levando para casa. Aí no momento que tu levou para casa, tem coisas que tu não consegue tirar só na higienização. Né? Então é só ter este cuidado e manter uma tradição que parece nunca ter fim. É bem melhor comprar na feira. Primeira atividade do dia é a feira. A nossa idade, vir conversar com eles aí é muito bom. Os locais das feiras livres também estão disponíveis no nosso site do facebook.com/TV Unifre. Professora Tereza Cristina, então, para a gente encerrar esse assunto das opções, na verdade, encerrar não. Encerrar, infelizmente, por causa do tempo do programa, mas teriam muitos assuntos para abordar nesse sentido. Mas para as pessoas terem consciência, a questão de tirar o sal da alimentação como tempero, substituir por temperos naturais ou por outras formas de tempero, não significa uma escolha entre o que eu gosto em termos de paladar, mas vou comer algo mais saudável. Ou seja, é possível sentir prazer comendo as mesmas comidas com outros tipos de temperos, né? Com certeza, a partir do momento que eu trocar o sal por outros temperos, eu vou aguçar as minhas papilas gustativas, eu vou aguçar a minha olfação e uma coisa importantíssima, que eu acabei esquecendo de falar, a minha digestão vai se tornar melhor, porque todos os temperos verdes, indistintamente, eles têm uma qualidade digestiva fantástica. Eles melhoram a digestão, por exemplo, eu esqueci de falar, louro.
Louro, por que a gente coloca louro no feijão? Porque ele melhora a digestibilidade. Então, todos esses temperos verdes, eles vão aguçar a minha, digamos, meu apetite pelo aroma, pelo sabor e ainda tem um grande benefício. Além deles conterem ácido fólico, ferro, vitaminas e algumas as vitaminas, eu posso dizer que a vitamina C é contida quando eles são frescos, eu vou ter uma quantidade de vitamina C, embora pequena, mas eu tenho. Mas o que vai acontecer? Então eu vou unir a questão do paladar, a minha sensibilidade olfativa e gustativa, eu vou melhorar a minha percepção do alimento, eu vou dar sabor àquilo que eu estou comendo, vou melhorar a qualidade nutricional da minha alimentação e vou ter uma digestão excelente. Então, substituir o sal por temperos naturais só se resume em saúde. E saúde longa, hein, gente? Verdade. Professora Tereza Cristina, muitíssimo obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente atrapalhou a aula da professora Tereza Cristina pela participar do programa Saúde em Foco dessa semana. E quem quiser mais algumas dicas, né, professora, sobre como se alimentar bem, não perca o nosso programa Coma Bem, da TV Unifra, apresentado pela professora Coma Bem. Tereza Cristina. E aliás, colocando, muito importante você colocar, o nosso programa, Quintana, vai fazer um ano. Um aninho. Um ano já. Ele tem bastante audiência e bastante dicas importantes, junto com o professor Carlos Alberto Badic do jornalismo. Voltamos na próxima semana. Até lá.